Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um. Leste Conexão. Gente, esse Leste Conexão ele é diferente porque é um Leste Conexão especial negócios, porque a gente resolveu fazer o Leste Conexão especial negócios. Agora, final de ano, tá? Para 2026, a gente quer entender um pouco sobre a parte do empreendedorismo, sobre posicionamento. Acho que nunca se falou tanto sobre posicionamento, inclusive esse ano. E também obviamente que estamos aqui com mulheres empreendedoras, estamos aqui com não só o presente, mas também o futuro do empreendedorismo, que é o feminino. Então, o aumento do empreendedorismo feminino, ele cresce a cada ano. Esse ano, se vocês forem fazer pesquisa, aumentou em 73%. Gente, é 73%. Mulheres que deixaram seus trabalhos convencionais, trabalho CLT ou registrado, dependendo aí do estado que você esteja, ali convencional, e passaram a empreender. Então, a gente quer primeiramente conhecer, né, cada uma de vocês, falar um pouco sobre vocês, o que vocês fazem, para depois a gente começar com algumas perguntas. Isso com base na vivência de vocês, do que você, de como vocês começaram, de como que vocês tiveram que mudar tanto a mentalidade, como tiveram que mudar o posicionamento de vocês e como é ser uma mulher empreendedora nos dias de hoje. Como é que vocês veem, como é que vocês olham e como é que vocês atuam no dia a dia, tá bom? Primeiro a gente vai começar com uma apresentação, então aqui vai rodar, que depois quando voltar para mim, aí eu já começo as perguntas, tá? Então podem se apresentar, cada uma de vocês. Fiquem abertas, tranquila. Pode começar, Flávia. Tá, vamos lá. Meu nome é Flávia Souza, sou advogada previdenciária, especializada em planejamento previdenciário. Também presto consultoria e mentoria para outras advogadas que querem iniciar na área previdenciária. Tenho um escritório hoje, a gente faz essencialmente só a área previdenciária, a gente atende clientes de todos os estados do Brasil. E sou advogada empresária, né? Porque, como eu falei, além de ser advogada previdenciária, eu também presto mentoria e consultoria para outras advogadas e advogados. Eu sou a Lana, eu sou especialista em seguro de vida, tenho uma corretora de seguros, porém eu trabalho diretamente com seguro de vida. Hoje eu chamo mais de proteção financeira, né? Um seguro para você usar em vida, onde você faz todo um planejamento financeiro e tudo aquilo que você vem construindo, o seguro de vida está ali para proteger você de qualquer adversidade. E trabalhei muitos anos no mercado financeiro, foram 12 anos entre um dos maiores bancos do Brasil. E hoje eu resolvi empreender. Hoje não, já tem alguns anos, resolvi empreender para ter uma liberdade de levar o melhor para os meus clientes. Bom, eu sou Adriana Oliveira, fotógrafa, já tem mais de 2 décadas. Eu tenho estúdio aqui em Niterói. Minha formação é jornalismo, mas eu me enveredei pela imagem e sou apaixonada por retratos e tenho passado por várias transformações na fotografia, né? Tanto no meu negócio quanto no meu fazer fotográfico. Hoje eu me considero, além de fotógrafa, uma artista visual e sim, uma estrategista visual também. Eu entrego para o meu cliente uma imagem criada para entregar uma mensagem, né? Tenho participado de alguns livros, exposições. Niterói é uma cidade que me acolheu e que Niterói é para o mundo, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu tenho muito amor pela fotografia. Vejo a fotografia hoje num momento muito nevrálgico, né? A gente vai falar sobre isso hoje, né? E minha fotografia é muito de alma, né? Uma fotografia que pede conexão, sabe? Entrega conexão. Até porque eu vim da época do filme. E no filme a gente não tinha muita margem de erro. A gente tinha uma entrega como profissional, né, muito responsável, né? Você tinha que entregar realmente uma mensagem com pouco recurso. E agora com o digital você tem um céu limite, você tem fotógrafos profissionais fazendo foto com o celular, ou seja, você tem uma tecnologia muito a favor. Então acho que isso me moldou,
né? Então, hoje eu sou uma fotógrafa que a gente pode chamar de fotógrafa raiz. É isso. Eu sou Bruna Ribeiro, sou estrategista de marca e o meu foco é na comunicação, especialmente comunicação das empreendedoras que hoje têm tanta dificuldade de expor, o seu empreender para o mundo. Porque normalmente as pessoas me buscam porque elas sentem travas, elas ficam travadas, elas não conseguem avançar. Elas sabem que precisam estar ali presente no digital e não conseguem dar o próximo passo. E normalmente porque medo dos julgamentos, medo do que vão falar, do que vão fazer. Então eu entro na comunicação dessa forma. Meu lado mentora, mas para marcas já consolidadas, que já estão aí presentes no digital, eu trabalho com estratégias digitais, focando aí, né, trazendo a comunicação sem perder a essência, porque é uma marca, quando ela se perde de si, ela precisa recalcular a rota. Total. Então, trabalhando um posicionamento mais voltado para a sua essência. Todos nós temos uma essência, e quando não conseguimos trazer ela para dentro da nossa marca, tem ruído de comunicação. E aí é onde eu entro. Uhum. A gente já tá irmãs gêmeas, É isso aí. caminhando juntas. Tá, agora uma pergunta para cada uma de vocês. O empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? Pode começar. Então, o empreendedorismo me escolheu. Por que o empreendedorismo me escolheu? Eu fui de CLT. Então, assim, eu trabalho desde muito nova. Eu sempre fiz algumas coisas, algumas formas de ganhar dinheiro. Então, assim, eu já vendi biju, já vendi algumas coisas, Sim. já vendi biquíni e tal. Mas isso era o paralelo, era o extra, sabe? Eu precisava daquele salário fixo para me sentir bem, confortável. Mas eu virei mãe. E aí, meu filho, desde os 4 meses até o começo desse ano, ele estudava de 7 às 7, numa creche. E aí eu ficava assim, eu não vi a primeira fala, eu não vi o primeiro passo, eu não vi o primeiro dente, eu não vi nada disso, eu não acompanhei. E eu sou mãe solo. Então, assim, foi muito difícil. E aí eu precisava dessa ruptura com o CLT. Aí chegou uma fase do meu trabalho que eu não era feliz. Eu sei que empreender não é um mar de rosas. Eu sei que é tão desafiador quanto você trabalhar para alguém. Mas eu não tinha ali a possibilidade de acompanhar fases tão importantes da pessoa que mais importa na minha vida. Sim. E aí chegou um momento em que eu falei, essa ruptura tem que acontecer. E eu tava adiando. E um certo dia, eu percebi o desconforto do meu filho ir pra creche. E foi quando eu falei, não, eu preciso agir, eu preciso tomar uma decisão. E foi quando eu comecei. Aqui no Leste, inclusive, de frente na Elite Criativa, a perceber que eu precisava de mais. Eu precisava romper um ciclo, né? Porque eu tenho 31 anos e eu trabalho desde os 16. Então, assim, eu sempre trabalhei. Mais da metade da minha vida. E aí eu precisava romper aquele ciclo. Aquela rotina do acordar, deixar a criança em creche, tudo isso. E aí, lógico, contando com minha rede de apoio, eu conversei e falei, não, essa ruptura vai acontecer agora, então eu tenho que tocar os meus projetos. Se não, agora quando? Foi quando eu decidi romper mesmo. E por isso que eu digo que o empreendedorismo me escolheu. Porque eu sempre fugi dele. Eu sempre tive ali, vendendo alguma coisa em paralelo, mas eu sempre fugi. Eu não queria ter aquela obrigatoriedade de fazer só aquilo. Mas eu sempre tive facilidade em me comunicar, facilidade nas redes sociais. Tanto que eu comecei no digital um pouco antes da pandemia, em 2019. E quando deu o boom da pandemia, 2020, eu tinha crescido no digital, no meu perfil que eu usava antigamente, eu tinha crescido no digital de uma forma que nem eu acreditava. Sim, uma micro-influenciadora, digamos assim. Só que não era o que eu não queria virar influenciadora. Não dessa forma. Porque eu sei que a gente influencia, né, nas redes sociais, com nossa postura, posicionamento.
E aí foi quando eu falei, não, vou recomeçar. E eu recomecei mesmo, perfil do zero. Eu recomecei o meu posicionamento. É muito difícil, porque você tem muitas ideias, Sim. ou um monte de gente faz a mesma coisa, porque não importa, quando a gente coloca a cara no digital, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. E aí precisava criar alguma coisa minha. Sim. Mas recomeçar do zero, construindo algo em que eu acredito e com o apoio de pessoas da minha família que eu amo e dos meus parceiros que eu fui encontrando. Encontrei o Pedro, a Karine, a Vanessa, todo mundo ali para poder ajudar. Porque assim, embora seja solitário, tem as pessoas que estão ali vivendo a mesma situação, sabe da caminhada e estão ali para te dar aquele empurrão, sabe? Ó, não desiste não, vai lá. Então eu digo que o empreendedorismo me escolheu, porque eu fugia bastante. Ah, então, já vou pegar o gancho, porque o meu início foi parecido. Eu sou mãe atípica. E quando eu formei da faculdade, a mentalidade lá atrás era aquela coisa de pegar o diploma e conseguir um CLTzão, né? De tranquilidade, né? Seguir a vida, né? Com férias, 13º, né? Segurança. Segurança. É assim, a gente herda Falta isso segurança. da nossa família, né? Dos Isso. pais, da sociedade e tal. E aí, quando eu tive a Clara, a minha segunda filha, ela nasceu cega e com atraso neurológico grave. E aí, eu estava recém-formada, já tinha o Pedro, e aí... Mas meus pais me apoiavam muito. Aí eu falei, gente, agora 2, né? Aí tinha babá, tinha pai, mãe, mas ela era especial. E aí eu ficava naquela dúvida, né? Eu preciso do recurso, né? Que o CLT dá, né? Só que aí, o CLT, aí assim, é uma coisa que eu tenho conversado comigo mesmo sobre essa guerra interna, né? Da segurança e do empreender. O empreender é um risco grande, enorme, gigante. Mas o empreender é colocar seu propósito no mundo, a sua voz. Sim. Então, ao mesmo tempo, amador e uma delícia, né? Então, onde o CLT era o bicho-papão da minha vida, né? Além dele sugar todo o meu tempo, basicamente sugava, gente. Eu tinha que viajar final de semana. Além do dia de semana, eu tinha que viajar. E era um CLT muito confortável que eu tive na época, mas que me sugou. E eu não podia ser mãe. E aí eu fui entendendo que o CLT, você está trabalhando para o propósito de uma grande empresa. Você não está fazendo diferença para o mundo. E aí foi a grande virada de chave que eu comecei a partir dessa semente da minha transformação, da minha ousadia, do meu mergulho nesse grande mar do empreendedorismo, mas sabendo que ali tem uma semente, num solo a ser plantado, que vai dar fruto e que vai gerar transformação nas pessoas. E aí era meu combustível. Porque assim, ser mãe atípica, né? Ser mulher, porque, gente... Eu tenho 54 anos e a fotografia, quando eu comecei, era masculina. Eu chegava nos eventos e as pessoas perguntavam, cadê o resto da equipe? Cadê o menino? Era assim, direto. Tinha que provar valor e tal e tal. E aí eu falei, beleza, então agora vou encarar. E encarei sozinha por muito tempo. Aí, mais ou menos, meu marido acabou entrando na fotografia, graças a Deus. A gente virou uma família de fotógrafos, né? Uma empresa familiar, porque chega uma hora também que... E também o digital começou a explodir a questão da imagem. A fotografia nunca teve tanta importância, né? Ela foi ganhando importância. Porque a fotografia hoje não se trata só mais de produzir imagens de memória, imagens de legado. A fotografia hoje produz identidade. E aí, quando eu percebi, era o meu ganha-pão, sabe? E aí eu falei assim, agora, a grande dúvida na fotografia, eu acho que em algumas áreas, até o direito também, é nichar, né? Então, foi assim, minha segunda virada, posso dizer, né? Tipo assim, para onde eu vou, né? Vou empreender, vou ter, né, o meu meizinho, vou começar uma empresa. Mas eu precisava descobrir qual mercado, né? E aí eu comecei com casamento, tá? Que era um caminho natural, eu como jornalista, e fiz milhares de cursos e tal. E no casamento, eu sabia que tinha assim, um mercado favorável. Na época que eu comecei, o mercado estava... Casamento, fotografia de casamento e jornalismo era um casamento perfeito. E eu, formada em jornalismo e tal,
fiquei, assim, num ápice. Tanto que eu cheguei a fotografar 70 casamentos por ano e eu já passei de 1.000 casamentos no meu currículo. Mas também tem uma hora que... E eu comecei a ver que o casamento gera família, família gera bebês, gera uma mulher que começa também a empreender. E aí eu comecei a entender que para mim, o que unia tudo isso era o retrato. E aí coloquei em prática, na pandemia, o sonho de, lá do início da sementinha, né? Porque é como se o casamento fosse o recheio, Sim. né? A forma de eu conseguir chegar, que é o estúdio fotográfico, que é onde eu tenho uma conexão real e intimista com as pessoas. Porque assim, no casamento, eu tenho muita conexão com os noivos, muita, porque eu faço entrevista antes, tal e tal. Só que o casamento é uma loucura e um recorte muito breve da vida de uma pessoa, né? O casamento é muito recorte mesmo. E com o retrato, eu acompanho, às vezes, anos e família, o empreendimento da pessoa. Então, assim, hoje é uma loucura, tá? Uma empreendedora que ama o que faz, que gera transformação, que vive no mundo do digital, que pra gente o digital é o grande bicho-papão. Mas, assim, o que eu digo é empreender hoje, para mim, é a única opção. CLT, para mim, é o bicho-papão. Até porque as empresas, elas ainda têm um modelo de liderança muito tóxico. Né? Então é isso, basicamente. Eu digo que eu escolhi o empreendedorismo. Eu me identifiquei muito com a história que ela falou agora. Eu saí do CLT por conta do nascimento do meu primeiro filho. Aí, tá vendo? Todo mundo. Eu fico até emocionada, porque eu gostava muito do que eu fazia, eu gosto do mercado financeiro. Mas... E quando eu engravidei, né, do Henrique, que é o meu primeiro filho, pra mim era tudo muito natural. Eu vou ter, vai pra creche, e tudo bem. E tudo bem, mas na minha cabeça não foi tudo bem. Então, aquele tempo ali que eu levava para ir para o trabalho, né, que era longe. Eu moro em Niterói, estava no Leblon. Então, assim, ela do outro lado do Rio de Janeiro, praticamente. O tempo que eu ia, o tempo que eu voltava, é todo o tempo que eu perdia dele, do desenvolvimento dele. Isso é uma dor, né? E então, meu primeiro filho, aquele sonhado menino que eu queria. E aí eu falei, não dá mais. Aí quando eu voltei de licença, eu fiquei 1 mês, 2 meses e pedi demissão. Mesmo gostando muito, eu tinha um gestor maravilhoso, mas não dava. Meu filho falava mais alto. E aí eu entrei no caminho que eu já estava meio caminho, assim, né? Me certifiquei, né? Me desenvolvi, estudei e comecei a trabalhar com seguros. E é aquilo, fui nichando o tipo de seguro que eu queria. E o que mais trazia propósito para mim era o seguro de vida, né? Eu acho que ali você consegue salvar famílias de morte financeira, que a gente chama, né? Que às vezes um pilar financeiro se quebra e o seguro tá ali para proteger não só se a pessoa parte, mas também se acontece uma intercorrência, uma doença, uma invalidez. E aquele propósito de ajudar, de ajudar pessoas, né, de gerir ali a vida financeira, continuou no meu caminho. E aí eu tô aí até hoje, já fazem 4 anos. Feliz e não penso mais voltar pro CLT. Então, eu comecei. Bom, eu acho, respondendo a primeira pergunta, né? Eu acho que o empreendedorismo me escolheu, mas eu acho que eu sempre tive ali um pezinho de colérica, né? Eu sou muito estrategista na minha vida inteira. Eu sou uma pessoa muito prática. E eu acho que esse meu jeito prático e muito resolutivo me ajudou muito na minha carreira. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha que pagar a faculdade, que meus pais não tinham condições de pagar. E aí eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Então, muito diferente dos meus outros colegas de turma, eu não estagiava só porque... é um aprendizado. Eu tinha que estagiar porque eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade. Então, assim... Eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite.
E aí foram 5, graças a Deus, eu fiquei empregado durante os 5 anos da faculdade. Mas eu não vivia só do estágio, né? Porque não dava para pagar tudo. Então sobrava, sei lá, R$ 500 para eu viver no mês. E aí eu já vendi perfume, eu já vendi Avon, já vendi Natura, já vendi roupa fitness em academia, batia na academia. Falava, olha, eu trouxe uma leva aí de São Paulo, vocês querem? Eu já vendi de tudo, assim. Eu sempre fui muito comunicativa, não sou uma pessoa zero tímida para esse tipo de coisa. Como eu sou muito comunicativa, eu começo a conversar com a pessoa e aí vai acontecendo. E como venda, tudo que a gente faz tem uma venda, né? Nós somos eternas vendedoras, independente da nossa profissão. A me conectar com as pessoas, conversar com as pessoas, criava essa conexão. E aí a pessoa acabava se sentindo muito à vontade para fazer aquela compra, né? E aí foi isso durante toda a faculdade. Eu fui no finzinho da faculdade, fui tomando um pouco de desespero, porque eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? E aí, não passei de primeira na OAB, não passei de segunda, não passei de terceira, fui passar na 4ª prova. E durante esse tempo, né, esse breve tempo que eu tô falando, assim, muito espaçadamente, mas que foram aí 2 anos, falei, não vou fazer outra coisa. E aí, continuei trabalhando no CLT, né, enfim. E era um trabalho árduo, porque eu continuava trabalhando no jurídico de uma financeira, mas eu vendia. Então, já passei uns perrengues bem brabos como CLT, mas que eu nunca me via em nenhum dos trabalhos que eu tive vínculo, eu me via crescendo profissionalmente naquele lugar. Eu não vi uma abertura e eu também não enxergava que ali tinha um espaço porque eu era muito crítica, eu sempre fui muito questionadora. Também Então, vivi eu isso. queria trazer muito do que eu achava, porque como eu estava ali no front com o cliente, eu queria trazer muito isso. Olha, vamos mudar isso, talvez a gente mude isso aqui, e eu não tinha muita abertura de fazer isso. Eu falei, cara, como é que eu vou continuar trabalhando com uma coisa que eu não... Cara, gente, acordar na segunda não, mas o domingo pra mim já Tenebroso. era um dia tenebroso. Que eu ficava assim, caraca, é domingo, amanhã eu tenho que estar lá. Então, assim, eu nunca tava feliz, 100% feliz. E aí, eu conheci o direito previdenciário. Meu pai trabalhava no comercial de um escritório previdenciário em Belo Horizonte. Ele me chamou para trabalhar lá. E assim, eu comecei a trabalhar com previdenciário. Eu não era nem advogada ainda na época. E aí, eu fiz a prova, passei. E eu mesma fiz, na época, conversei com os advogados. Falei, olha, e aí, vocês vão me efetivar? Não vão? Como é que vai acontecer, né? Ah, não, a gente vai efetivar você e aí você continua trabalhando aqui, mas aí eu via que eu dava muitas ideias e continuava sem muito alcance daquelas minhas ideias. E aí mesmo, ainda sem ter a carteira do OAB, eu falei, olha, eu vou largar, muito obrigada, e vou abrir meu escritório. E aí abri o escritório em uma outra sociedade, né? E aí, isso já tem 4 anos que o escritório existe. Eu fiz a dissolução da sociedade durante esse tempo com o meu ex-sócio. Enfim, incompatibilidade de objetivos. Uma sociedade é um casamento, e se você não está alinhado no mesmo objetivo, são caminhos diferentes que vocês traçam. E aí, desde então, o escritório tem 4 anos. A gente atende clientes de todos os estados do Brasil. Eu amo o que eu faço. Eu acho que eu falei isso no outro podcast também. Cara, meu marido fala assim, nossa, seu olho chega a brilhar quando você atende um cliente. Você tá online falando com um cliente, mas eu falo com uma... É porque eu amo, eu me encontrei. E o domingo, pra mim, não é mais tenebroso. A segunda-feira é maravilhosa. E hoje eu consigo imaginar e trazer, assim, eu consigo ver que eu tô conseguindo construir uma família e conseguir hoje tá ajudando também financeiramente os meus pais através do meu trabalho. O meu pai trabalha comigo hoje, meu pai é o meu sócio. Ele não é advogado, mas ele cuida de ele faz a parte administrativa, ele é administrador de empresa.
E o meu negócio é uma empresa, então nada mais justo do que o melhor sócio do mundo que eu poderia ter, ele, né? Que é 100% de confiança. E que te apoiou desde o E que, começo, né? não, me apoia sempre. Vocês estavam conversando sobre, meu marido me apoia, você estava falando, né? Ele curte tudo e todos os meus posts ele compartilha. Ele compartilha tudo e assim, meu maior incentivador do mundo é poder ver a mudança hoje que eu consegui transformar na vida deles, na minha vida. E conseguir imaginar que hoje eu consigo ajudar também através do meu trabalho, através do escritório, a gerar renda, gerar sonhos e objetivo para outras pessoas, que eu também acredito que as pessoas que trabalham comigo, eu também quero Sim. trazer esse sentimento que eu trago de, poxa, como é bom trabalhar na segunda, como é bom trabalhar na sexta. Ah, se a gente... Pra mim não tem sábado e domingo, se eu tiver que trabalhar isso, mas essa mentalidade foi realmente assim, uma mentalidade que mudou e que hoje eu consigo pensar e falar, poxa, não, então agora eu acho que eu posso engravidar, eu vou ter mais tempo de qualidade com meu filho, eu consigo organizar, eu posso organizar, que era uma coisa que era impensável pra mim há um tempo atrás. Então, assim, não me arrependo de nada do que eu fiz antes de chegar até o empreendedorismo, de fato ser uma empresária. E acho que tudo seguiu o fluxo natural que deveria seguir para estar aqui. Então, realmente, acho que o empreendedorismo, te respondendo, acho que o empreendedorismo me escolheu. E você agarrou. O meu também me escolheu porque eu comecei como fotógrafa e depois virei empreendedora. Porque eu só me reconheci empreendedora quando eu entrei no grupo feminino de empreendedorismo. Tem muito isso. Tem muito isso. Você já empreender e porque, não assim, saber, não se exato, ver. eu não sabia, não sabia. E aí eu estava no ato fotográfico, gerando as situações e tal, no fluxo, né? E aí eu me reconheci empreendedora nos grupos de empreendedorismo feminino lá atrás. E aí comecei a agir como empreendedora, a pensar como empreendedora. E aí é muito mais legal, é muito mais interessante, porque não fica aquela coisa solta, muito erro. Você já tem um norte, um foco, sabe? Eu acho que talvez o arrependimento meu tenha sido não ter abraçado a fotografia lá atrás como um negócio logo de cara. Isso é um mal da fotografia, porque a gente tem um lado muito sensível e muito artístico dentro do fazer fotográfico. E isso é uma coisa que, se você perguntar para qualquer fotógrafo, existe uma dor aí de encarar a fotografia como um negócio. Mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Eu vou te falar, eu acho que não é só da fotografia. Eu digo vários- também vários- muito da área do direito. A gente não aprende isso na faculdade. A gente tem aprende. isso. A gente não aprende a falar com o cliente, Não a é gente um não aprende a ambiente, conversar com o a cliente. gente não cresce num ambiente de empreendedorismo. A gente não aprende na prática. Tem Então, razão. assim, Tem esse fator também. eu me senti lançada no meio da cova dos leões, Exatamente. assim, sabe? Quando você... Exatamente. E aí é o Instagram falando, advogado, você tem não sei o quê, você... E aí eu, assim, gente, mas não era só... É uma falha Não grave era na só educação. ler a letra da lei. Mas isso, na verdade, o que eu tenho percebido, né, e de tanto estudar sobre isso, países emergentes como o Brasil, né, e outros países, têm uma educação, eu não vou dizer uma educação, porque tem gente que poderia considerar de educação atrasada. Não é uma educação atrasada. Eu acho que é uma educação mesmo proposital para fazer com que um número de pessoas que empreendam Seja menor. seja menor. Sim. Seja menor, porque não, eu vejo, você pega uma grade curricular e isso Tem eu razão. fiz esse estudo, tá? Eu Faz entrei sentido. em diversos sites de diversas faculdades, tá? Não foi só uma, todas as faculdades, e fui pegando as emendas dos cursos, os conteúdos, né? Os conteúdos programáticos das faculdades, dos cursos, né? Das grades, Universidade, né? A das grade grades. curricular. Exatamente. E assim, eu analisava toda a grade, eu falava, gente, não tem nada falando sobre empreender. Não Não. tem. Não tem. Não tem. Não Não tem. tem. E aí, com isso, de não ter nada com relação a empreender, você automaticamente, o que você entende? Tá, não
eu vou sair daqui Uhum. e eu estou preparado para minha profissão, mas estou preparado para minha profissão para poder ir para um mercado que já funciona. Ou seja, para você ser funcionário. Sim. Sim. Porque Uhum. se eu fui preparado e não fui preparado para empreender, Uhum. então eu sou preparado para quê? Automaticamente sou preparado para funcionar. Ah, quero empreender. Tá. Eu ou vou ter que fazer alguma coisa por fora, ou vou ter que aprender na marra. E que, de qualquer forma, quando você aprende por fora, você vai fazer um curso, você vai fazer um treinamento, você vai fazer o que for, quando você chega na prática, não é a mesma coisa. Inclusive, até mesmo na profissão de cada uma de vocês, Sim. acredito. Sim. Vocês pegam, mesmo que vocês tenham aquela animação ali, mesmo que vocês tenham aquela realização do começo, que aí você começa a ver, opa, peraí, não é tão fácil assim Sim. quanto... Eu mesmo dei uma bloqueada, né? Depois de 2 anos aí empreendendo, né, como corretora, eu fiquei, nossa, acho que não é isso, né? Eu preciso do meu dinheiro ali. Essa questão de capital cliente, que você não. Ainda não. Eu acho que esse boom de se posicionar ainda não tinha 2 anos atrás, né? Não. E não isso é muito tinha. novo, então o- eu não sabia como me posicionar na rede social, então eu não usava muito, né? Achava que o meu trabalho não podia ser falado ali, que as pessoas, porque coisas de gerente de banco, né? Não pode ficar expondo. Então eu dei aquela assim bloqueada, né? Aí acabei voltando pro CLT, fiquei 1 ano e fiquei assim, cara, mas não é. Aí engravidei de novo. E aí eu pensei, não é isso, eu tenho que me jogar. E aí, depois que o meu filho nasceu, ele tinha poucos meses, eu falei, não, agora eu volto de vez e ninguém me tira do empreendedorismo mais. Você falou um ponto importante, a gente aproveitar essa pauta e falar sobre posicionamento, porque toda vez que as pessoas falam sobre posicionamento, as pessoas, elas automaticamente pensam só em rede social. E, na verdade, posicionamento, isso existe. Se começou a falar sobre esse assunto Agora. por causa de rede social, mas a gente sabe que posicionamento, e principalmente posicionamento feminino, Sim. é uma outra história. Por que outra história? Vou fazer uma pergunta para vocês, geral. Todas vocês, no trabalho de vocês, ao longo da vida de vocês, vocês tiveram que lidar com homens. Sim. Tiveram que lidar com liderança masculina, Sim. Uhum. praticamente. Sim? Sim. Sim. Todas. Né? E no momento que a gente até estava falando isso, né, mais cedo, né, que eu estava, inclusive, comentando, o empreendedorismo feminino, vamos se dizer, praticamente começou há uns 70 anos atrás, que mulheres começaram a trabalhar de fato, onde, na Pós-guerra. verdade... Porque primeiro elas não tinham autorização, porque elas só podiam trabalhar se o marido autorizasse. Sim. E depois veio a Guerra Mundial, que levou os homens para o fronte, e as mulheres tiveram que ocupar cargos que antes eram dos homens. E aí a gente foi jogada praticamente na boca do leão. Porque teve uma Sim. taxa de mortalidade muito grande por conta da guerra. Exatamente. E então, Exatamente. Alguém tinha que tinham assumir o papel. assumir o papel. Exatamente. Mas a gente já era Mas guerreira, não a gente era- já estava com sangue nos olhos, porque não era E fácil. doida pra sair de casa pra fazer Mulheres alguma com coisa. 10 filhos, né, gente? É, 6 filhos, exatamente. 7 E aí- filhos. Na época dos então. meus pais. Então, e aí se vocês forem parar para pensar, até mesmo a questão do empreender, da mulher empreender, já existia existia, obviamente, uma resistência muito maior. Muito maior. Falar que uma mulher é empreendedora era mais fácil entender e compreender de que, na verdade, ela é apenas alguém que ajuda na renda dentro de casa com o marido. Sim. Não era nem conhecida. A mulher, ela, hoje, uma menina, sei lá, que ela resolveu abrir uma confeitaria onde ela vende doces, bolos ou o que for. Ela, de repente, está ganhando mais do que o marido dela, mas hoje em dia não, mas antigamente era vista como
ela está ajudando ao marido a complementar a renda. Não, ou então ela trabalha pra ter as coisinhas dela. É, Não é isso? Exatamente. O dinheirinho da unha. Ah, o dinheirinho Dá dela, um- é. pra Hoje comprar. tem Só- mulheres que bancam uma casa. Bancam a casa. A família E a inteira. Ou família que é mais inteira. conveniente o próprio E marido aí- ficar em casa, né? sim. E aí, o que acontece? Pra ficar com os filhos. Com relação a posicionamento no mercado no geral. Qual foi a experiência de vocês no momento que deu o start que vocês pensaram, peraí, eu tenho que ter uma outra postura. Eu não posso ter a postura de que eu achei que eu teria ou que eu estava tendo. Pode falar, Flávia. Então, durante os estágios que eu trabalhei com alguns chefes que eram homens e outros que eram mulheres. Eu senti uma diferença, assim, pontos positivos e negativos, né, que eu senti. Homem, ele não tem muita afetividade e empatia com relação a alguns pontos, né? E aí eu via que, assim, eles me davam muita autonomia, mas ao mesmo tempo que eles me davam muita autonomia, eles me cobravam de uma forma muito exacerbada. Isso foi bom até um certo ponto para eu entender na minha cabeça até que ponto era bom, até que ponto era importante. Só que naquela época eu não entendia tanto. Quando eu abri o escritório e a partir do momento que a gente começou a crescer e a gente precisou expandir o escritório, e aí a gente teve que contratar, enfim, funcionários e outros colaboradores para trabalharem, foi exatamente esse momento que eu entendi que eu precisava ter uma outra postura. Porque até então era a Flávia advogada. Então é a Flávia legal, então a Flávia, né, ali, gente, tem que fazer isso, aquilo e tal. E eu sentia que eu era muito legal. Eu era muito, ela é muito empática, né? E aí eu falo um negócio com ela, ela aceita. Então, assim, eu era muito coração em alguns momentos, onde eu tava tratando mais como uma família, o meu time como uma família, do que realmente como um time. Isso foi a primeira coisa que me deu um start na minha cabeça, que eu consegui realmente dividir a Flávia pessoa e a Flávia profissional. E foi muito difícil e é algo que eu ainda tenho muita dificuldade. Porque eu já tive funcionárias que eu contratei grávidas. Foi uma pessoa em especial que eu contratei grávida. Ela falou abertamente, olha, eu tô grávida, mas eu fiquei com medo de te contar, porque eu achei que você não fosse me contratar. E eu falei, não, eu te agradeço pela honestidade, e até porque eu já deixo claro que a conduta do escritório é essa é a cultura nossa. É lealdade, a confiança e a transparência. Então, assim, durante todo esse tempo com ela, eu consegui entender, e não só com ela, com outros funcionários também, eu consegui ter um pouco esse equilíbrio que muitas vezes eu não via em alguns lugares que eu trabalhava, especialmente com homens. Dessa questão de mesmo sendo chefe, de ter esse olhar empático, falando, não, tudo bem, esse momento aqui eu entendo que você precisa de um tempo para você, a empresa entende, tudo bem, mas eu não conseguia dividir isso muito bem na minha cabeça. Então, quando a gente expandiu o escritório, eu realmente consegui entender isso e consegui, assim, tentar, e também com ajuda psicológica, né? Porque eu faço terapia e eu acho importantíssimo a gente fazer para colocar as coisas em ordem. Como a gente tá acabando de falar, a gente não nasce pronta para isso. Então, assim, a ajuda da minha psicóloga me ajudou, a terapia me ajudou muito com isso, a entender, não, aqui dá pra gente ir por esse ponto, aqui não dá, né? Aqui é empresa, a gente tem regras, a gente tem a nossa conduta, é isso. Você estava ciente disso no começo e é assim. Então, assim, e ainda assim, é uma construção diária, né? Que às vezes eu já me peguei várias vezes pensando assim, nossa, mas eu podia, né, ter falado daquela forma com fulano. Poxa, não precisava ter. Mas é que às vezes a gente realmente precisa ter um pulso assim, ainda mais quando a gente tem funcionários que são homens. E eu tenho 30 anos de idade. Eu tenho funcionários que são mais velhos que eu. Meu sócio, que é o meu pai, mas que na empresa eu tenho muito bem dividido, que para mim é o Marcos, ele tem 60 anos de idade.
toda a construção dele de negócio, de vida, é completamente diferente da minha. Uhum. Então, eu tenho funcionários que são mais velhos que eu e, às vezes, eu ainda tenho também essa dificuldade de impor uma autoridade Uhum. de dona do negócio. Mas que é uma construção, sabe? Eu Sim. acredito que é uma construção mas foi exatamente esse momento da expansão, assim, que eu realmente tive o start de falar, não, eu preciso ter mudar a posição do que eu vou prosseguir aqui dentro do escritório e estudar mais sobre negócio, estudar mais sobre gestão de pessoas, sobre cultura, enfim. E foi a partir disso que eu comecei a estudar cada vez mais. No meu caso, assim, eu comecei a me posicionar, o meu pensamento era muito no meu negócio que os homens estavam mais à frente, porque eles tinham mais tempo, e aí eu ficava meio que nos bastidores, né, seguindo ali por volta deles, né? Conquistando aos poucos os clientes. Achava que, dependendo do perfil do cliente, homem, né? Eu não conseguiria chegar, conversar, né? E até mesmo planejar ali o que ele precisava. E aos poucos eu fui, não, mas eu sou a especialista no meu negócio, né? Eu que estou aqui atrás, né, desse computador, no caso, planejando algo que ele não entende tanto. Então, eu tenho que me posicionar no meu negócio. E foi mais assim, essa questão de não achar que... Eu tinha uns bloqueios que só os homens estavam mais assim à frente para lidar com certas situações do negócio ou chegar até certos clientes que eu poderia não alcançar. E aí eu comecei a me posicionar, a ver que eu que era especialista, eu que entendia do assunto, então eu posso chegar até empresários, empresárias, e isso daí foi tudo um desenvolvimento, né, com terapia, com mentoria, e aí eu consegui tenho alcançado, né, resultados mais significativos a partir do momento que eu comecei a me colocar de frente e enfrentar esses tipos de bloqueios que a sociedade impõe, né? Porque, infelizmente, a gente ainda vive uma sociedade machista, né? Uhum. Eu creio que isso um dia vai não acabar, mas diminuir. Já tem diminuído. Uhum. Então, a partir do momento que eu me posicionei como a profissional que eu sou, eu consegui conquistar muitas outras coisas, mas foi quebra de bloqueio e estudo, né, e desenvolvimento mesmo. Uhum. Mas se vocês forem parar pra pensar, antes de te passar, né, que a gente tava falando, são mais de, assim, podemos dizer, né, que são séculos e séculos dos homens empreendendo, né? Sim. Uhum. Sim. Então, assim, existe ainda uma barreira Existe. não só, inclusive, não só masculina, mas feminina. Sim. Uhum. A própria mulher ainda tem Acredita. ainda tem uma resistência muito grande em acreditar no empreendedorismo feminino. Eu estou Sim. dizendo isso Sim. porque semana passada, eu estava conversando com uma menina, inclusive a contadora, que eu estava falando sobre o trabalho, né, que a gente está fazendo, sobre a questão de apoiar as mulheres e tudo. Tá? E ela deixou claro, eu falei assim, cara, todos os meus clientes são homens, eu prefiro trabalhar com homem porque é mais prático, e mulher é muito complicado, e a maioria das empresas grandes são de homens, então para que eu vou ficar apoiando mulher? Aí eu ouvi, eu fiquei, Tá, né? tá. Mas eu posso te falar o que eu acho, assim, com relação a isso que ela tá falando? Eu acho que a gente, durante muito tempo, exatamente por conta de ter só homens em escalões altos, né, de empresas, enfim, de mundos de negócio, em algum momento, quando a gente tem mulheres tocando esses negócios, né, e chegando nesses lugares, as próprias mulheres não conseguem Sim. entender Lugar isso. de validação. Acham que é uma... Lugar de validação. As Exatamente. CEOs, não, os CEOs são homens. E aí a gente está pensando numa sociedade que funciona à base do poder. Mas Quem tá no poder? também. Mas Quem está ditando as também regras? Tem a questão das mulheres que não têm coragem de se posicionar e se colocarem nesses lugares e que elas olham e falam assim:
palhaçada, Até impede Flávia. rivalidade. Exatamente. Aí é a questão Eu da... não tenho essa conexão e esse apoio. Exatamente. Então, olha entendeu? assim, Das próprias Flávia tá mulheres. assistindo Estrela. Quem Sim. tá lá no Entendeu? topo é muito Mas julgado. gostaria muito de estar no lugar da Flávia, porém não tem aquele Sim. Não quer pagar o gás, preço, não quer pagar o preço. Tem um preço. Aproveitando. A coroa é Trabalhar- pesada. A coroa é Trabalhar pesada. dá trabalho. Sim. Sim. Aproveita. Trabalhar. Tá, então, eu estava analisando aqui para. Se eu entendi a pergunta, está relacionada a posicionamento em relação ao mundo masculino. Ao Ou de mundo forma geral. normal, de forma É, geral. vamos Tá. pra sua virada, né? Tá. Não, porque as meninas fizeram esse recorte. Não, é porque, como eu falei, é uma profissão dominada pelos homens por um tempo, e eu peguei justamente na virada de chave para a entrada das mulheres na fotografia, de casamento com ênfase em jornalismo. E aí, o que eu fiz? Eu transformei o limão numa limonada. Eu peguei e comecei a entender em que momento eu poderia me empoderar, trazer, assim, uma liderança num lugar que não era meu ainda, entende? Por quê? O que eu descobri? Que quem contratava eram mulheres. Eu, sendo mulher, tô com vantagem. Entende? Uhum. E aí eu Tomadora de decisão. percebia que eu entendia muito melhor aquele ambiente ali na hora da contratação. Até na hora da execução, na hora da entrega. Em todos os momentos de interação humana, eram mulheres falando com mulheres. Então, eu falei assim, aí eu comecei a me comparar com os colegas. Postura, como é que eles atendiam na reunião. Chegava até mim, sabe, os ruídos. Nossa, mas o fulano é grosso com a noiva. Entende? Sim. Aí comecei, porque aí também é uma questão de observação. Fotógrafo em si é um ser observador, né? Isso para mim foi a habilidade que eu fui desenvolvendo com o tempo, e isso para mim até hoje é muito importante. E aí eu falei, gente, eu vou começar a colher dados, sabe? Onde que eu posso tirar esse atraso, sabe? Entender que é masculino, ok, mas aonde que eu posso pegar e tirar vantagem sobre Tomar isso. frente, né? Tomar a frente. Diferencial dela. É. Diferencial E pra ela aí, conseguir conectar. Eu fiquei com ele. anos e anos e anos desenvolvendo uma escuta ativa, uma escuta empática, uma conexão muito profunda com a entrega, com toda etapa. Até o final, quando entregava o álbum de casamento. Sempre de uma forma feminina. Sempre com um olhar feminino. Porque eu percebi que no ambiente do empreendedorismo feminino, por um tempo, a mulher se masculinizou em algumas profissões. Uhum. E isso é muito ruim. E eu fui percebendo isso porque, como eu comecei a fazer os retratos corporativos, e numa época que eu comecei, já mais de 10 anos, que era aquele retrato de braço cruzado mesmo, né? De terno. Uhum. Era isso. E aí eu comecei e falei assim, não, mas peraí, mas isso é uniforme? Isso é frio? Isso não diz nada, sabe? Eu falei assim, não, isso é um 3x4, né? E aí eu comecei a ver que essa mulher estava fantasiada. Que a pessoa que estava ali quando tirava o terno, quando saía da pose do braço cruzado, era um ser humano, com uma entrega única, de uma forma única. Então, esse olhar sensível que eu comecei a ter com a noiva, eu passei a ter com as empreendedoras, para poder extrair esse feminino, entendeu? Esse feminino que eu acredito. Até porque eu não posso estar na frente de uma pessoa fotografando ela sem acreditar na força dela. Sim. E sem, pelo menos, entender quem está na minha frente. E aí eu vi que o meu negócio só ia funcionar se eu tivesse cada vez mais aberta, cada vez mais sensível. E a parte psicológica, né? Você falou da terapia. A conexão fotográfica é uma forma de terapia. Porque quando você está no ambiente fotográfico verdadeiro, você tira as suas máscaras. Quando realmente a mulher se sente segura para ser fotografada, a máscara cai. A máscara social, que eu digo. Uhum. Não é que você vive mentindo por aí. Você tem uma máscara para sobreviver. E quando você realmente relaxa, confia, se entrega, você... E eu comecei a entender que eu tinha essa habilidade desenvolvida. Porque as pessoas me davam esse feedback. Você me devolveu a mim mesma. E aí eu sabia que tinha rompido a camada da máscara. E aí, para mim, foi importante saber que eu não dependia de ser homem para isso. De fingir ser homem, ou de assumir posturas masculinas. Sabe? Fui realmente me distanciando desse masculino.
sabe? De vez em quando eu trago de volta. Para algumas questões é importante. Mas aí, assim, mas uma boa virada de posicionamento foi quando eu percebi que se eu não me posicionasse, aí foi quando entrou a rede social, eu seria posicionada. E aí foi quando realmente as viradas de chave na fotografia aconteceram. Que a primeira grande virada foi do filme para o digital. Depois do digital para o celular e do celular para a rede social, que é um boom gigantesco, né? E aí, hoje em dia, assim, daqui a pouco a gente vai estar fotografando com óculos, né, gente? Já tá, amiga. Né? Então. Já tem. E aí você pensa o quê? E aí eu volto pro início. Fotografia, a gente acorda fotografando, gente. O ato de ver é o ato de fotografar. Porque para onde você mira os seus olhos, você já está criando uma imagem que vai entrar no seu consciente e no seu inconsciente. Não tem aquela frase que diz que você não consegue desver aquilo que você viu? Sim. Basicamente é isso. Acho que deu para passar, né? Diferente de vocês, a minha virada não foi assim por causa talvez de uma experiência com o lado masculino. Muito pelo contrário, eu vim da Constituição Civil, sempre fui respeitada e tal, mas a minha grande virada foi quando eu, primeiro, assumi o papel, porque você mencionou um pouco antes a questão de assumir que é empreendedora. Exato. Porque a minha primeira virada foi aí, assumir que era empreendedora. E a minha segunda virada foi confiar em mim mesma. Porque, assim, eu tinha homens que confiavam em mim, homens que me apoiavam e tal, mas eu mesma não estava enxergando aquilo, sabe? Então, assumir Fica meio cega. que eu sou capaz. Então, é duro admitir, mas às vezes a nossa chicote está com a gente mesmo. Sim. Sim. O meu chicote estava comigo. Comigo também. Era eu quem não me enxergava. Então, com isso, eu me paralisava. Eu não conseguia ir, avançar. Quando eu preciso criar o meu posicionamento? Peraí, primeiro eu preciso acreditar. Segundo, para mim, posicionamento é aquilo que a gente já sente, aquilo já vibra, só que aquilo tem que estar coerente com a nossa ação. Então, vou me posicionar. Tá vibrando aqui dentro e eu preciso trazer para o mundo. Tá condizendo a minha ação com o meu pensar? Não, então peraí, eu preciso recalcular a rota. O meu interior tem que estar compatível, coerente com o que eu coloco para fora. Ou o contrário, né? Tô colocando para fora uma coisa e sou uma farsa. Sim. Então, assim, essa coerência ela tem que existir. Sim. Total. Então, o posicionamento, para mim, claramente é isso. E aí é no on e no off. Então, assim, é digital, Total. mas também é fora do digital. Exatamente. Eu queria acrescentar só um adendo, que depois da virada, eu fiz algo impensável, que é virar artista. Gente, é sério. Impensável, porque meu destino era ser advogada. Eu tenho minha irmã médica. Vocês sabem que é Cosme e Damião, né? Nas famílias, né? É. Ou engenheiro, né? Médico ou engenheiro. Pois é, advogado. eu vivo isso. E aí eu fui ser fotógrafa e agora artista. E foi uma dor, começou de fora para dentro. Foram as pessoas me reconhecendo como artista antes de eu reconhecer isso que você está falando. E aí quando eu peguei e falei, não, eu sou artista. E eu comecei a entregar para o mundo transformação pela arte fotográfica. E aí eu estou com uma exposição em cartaz na Câmara dos Vereadores de Niterói, uma exposição muito importante sobre mulheres, e vou inaugurar uma agora no Espaço dos Correios, perto do Natal. E isso ainda me surpreende. Ainda é algo que eu preciso contar para mim mesma, sabe? O tempo todo. E é quase infantil isso, né? Mas é o que a gente tem aprendido a se reconhecer, né? Sim. Nos espaços que a gente ocupa. E hoje, assim, o estar aqui também hoje é uma permissão, né? É uma virada de chave, é um posicionamento. Porque dá medo? Dá, mas vai com medo. E porque a gente ainda vive uma sociedade que julga o tempo todo. Sim. Como assim? Ela é artista? Como assim? Mas ela é uma artista o quê? Que já tem um jatinho? Entendeu? Ou é uma artista que está pedindo como é que é, dinheiro na barca? Entendeu? Eu tinha isso que você falou, me despertava alguns gatilhos no começo e demorou um tempinho para eu entender que eu vivia falando isso. Eu falava assim, nossa, para eu falar e ajudar outras pessoas, outras advogadas a assumirem alguns cargos, enfim, ou ajudar elas
numa questão que elas, né, simplesmente falam comigo sobre uma dor, eu precisaria estar faturando pelo menos 1 milhão por mês. É isso. Então, o meu resultado tinha que estar no financeiro. Uhum. E aí eu ficava internalizando isso como se eu não tivesse chegado ainda nesse resultado financeiro, eu não tô bom o suficiente para mostrar nada para ninguém. É isso. Vou ensinar como, se eu Como não é que eu vou faturei. ensinar? Nossa, é Como muito que eu vou louco. ensinar? É. Muito louco. Exatamente. Isso. E hoje eu sinto que não é só isso. Porque, como eu falei no podcast anterior, o financeiro, o dinheiro, quando você traz um propósito de vida Exato. no que você faz e você ama o que você Sim. faz, o dinheiro é só consequência. Uhum. Ah, mas isso é muito clichê. Mas é Não, a é pura verdade. Não, e os Quando lugares que começa- você alcança também. Sim! Eu expus no MAC, gente. Eu expus no MAC ano passado. Isso, para mim, era impensável, Sim. entendeu? E eu já Não tinha... finja costume. Não fiz a costume, não fiz a Exato, normalidade. É um exato. museu de arte contemporânea. É demais. Entende? Parabéns. E depois eu fui para o Teatro Municipal, Câmara dos Vereadores, e agora Espaço dos Correios. Então, assim, são sonhos, Sim. são degraus que eu fui alcançando, entende? E, tipo assim, não me acho a última bolacha do pacote, entendeu? Mas sei da minha entrega, entende? É isso. E eu acredito que qualquer pessoa consegue dentro do propósito. Sim. Né? Agora, meninas, vamos lá. Eu quero que cada uma de vocês, cada uma vai falar e vai olhar para vocês dois para aquela câmera, vocês dois para aquela câmera. Ah, tá. Tá. O que é o trabalho de vocês? O trabalho de vocês é resolver um problema de alguém. Sim, total. Então, cada uma tem 1 minuto para dizer qual o Ih, problema botar que vocês... o cronômetro. Tem 1 minuto para dizer o que resolve do problema do outro. Pode começar. Para aquela câmera ali. Nossa. Você que é mulher, que é empreendedora, que ainda não descobriu, né, que é empreendedora, nós falamos aqui ainda agora. Você que tem um micronegócio, que você sabe que o mundo precisa de você, mas você precisa comunicar isso para o mundo. Eu aprendi na prática que não dá para esperar o cliente de braços cruzados dentro de casa. A gente precisa bater na porta dele. E como? Se você não tem uma vitrine. Então, seja a sua vitrine. Posicione-se, mostre para o mundo o quanto você tem para entregar. Então, não tenha medo, não tenha medo. Olha, eu quero falar uma frase que eu ouvi esses dias e eu achei sensacional. O seu maior cliente talvez não seja a sua família nem seus amigos. Então, se é isso que te trava, tira pelo menos das suas redes, entendeu? Porque, assim, o seu maior cliente não anda do teu lado, talvez. Então, saiba que mesa você quer sentar e crie, sim, um posicionamento. Coloque a sua marca no mundo, coloque a sua essência no mundo e eu posso te ajudar na sua comunicação, no seu destrave, na forma como você vai se comportar diante das câmeras, na forma como você vai conseguir transmitir os seus valores, porque nosso valor vem de dentro. E quando a gente tenta criar um personagem daquilo que a gente acha que é legal, as coisas já não fluem, o ruído ele vai existir. Então, você tem um propósito, empreender é colocar o nosso propósito no mundo. Você falou isso aqui no começo. E é a pura verdade, empreender é colocar o seu propósito no mundo. Então, se você tem um propósito, você tenho certeza que alegra a vida de alguém, eu tenho certeza que você talvez adoce a vida de alguém, talvez embeleze alguém e precisa mostrar isso para o mundo. Não tenha medo. E eu tô aqui para te ajudar. Foi? Bom, então, pegando o gancho, falando sobre medo. A fotografia, ela tem um ar, assim, de mistério e de... As mulheres têm medo da câmera. As pessoas têm medo da câmera, né? E vergonha, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que posso... eu me especializei nesse medo, sabe? Eu me especializei em pessoas que têm esse medo. E eu entendo esse medo. Então, eu criei um ambiente, tá? Onde eu consigo criar conexão, eliminar o medo de ser fotografado e trazer uma mensagem através de uma imagem sem texto, sem fala. Não é um vídeo, gente, é uma foto congelada. É um instante, é um segundo que congela. E essa foto, ela pode falar de você, ela pode falar do seu negócio, ela pode falar do seu amor pela sua família, ela pode deixar um legado, ela pode construir pontes ou não, né?
Então, assim, o meu negócio e o meu propósito é gerar essa imagem que, para além do meu trabalho profissional, tem o social, que gera transformação. Eu tenho me especializado muito em mulheres que têm algum tipo de dor, e a empreendedora hoje é uma mulher com dor, porque é uma mulher cansada. Eu já tive clientes que chegaram para fazer um ensaio de marca e fizeram um ensaio pessoal. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade ainda que tem muita dificuldade de autoconhecimento. Então, a fotografia, ela funciona como espelho, e não há como negar isso. Então, eu sou uma fotógrafa consciente, sensível e empática ao ser humano. Então, assim, eu faço um grande alerta e um grande negrito, tá? Muita atenção quando for buscar a IA para ajudar você no seu negócio e criar algum tipo de imagem. Por quê? Porque a IA, ela é só uma ajuda, ela é uma ferramenta, ela não pode ter protagonismo no seu negócio, nem na sua vida. Porque o ser humano, ele tem um cérebro incrível. Eu não sei se vocês sabiam, mas nós somos treinados, desde a época das cavernas, a detectar algum tipo de ameaça. E aí tem a ver também com tom de voz, mentira, qualquer nuance, consciente ou inconsciente, de algo que não é verdadeiro, o cérebro detecta. Então, a IA, hoje, ela não é essa maravilha, se tratando de retrato profissional. Então, você não entrega hoje para o seu cliente uma imagem real, com essência, se você utilizar a IA. Você pode, no máximo, utilizar a IA como um roteiro, para ajudar a você a destravar em algum contexto, roteirizando alguma coisa. Mas a fotografia, ela precisa ser autêntica. E o que eu entrego para o meu cliente é uma experiência, é um virar de chave que vai fazer com que essa pessoa não saia do mesmo jeito que entrou no meu estúdio. É isso, gente. O meu negócio é um negócio muito consultivo, né? O meu papel é salvar famílias, empresas, empresários da morte financeira, trazendo soluções para que a dor, ela vem, né? Os empecilhos da vida acontecem, porém a gente está ali para dar esse suporte. E o meu trabalho hoje é planejar o cliente, indivíduo, pessoa e a empresa para que ela não tenha dor financeira futuramente. Bom, meu escritório é Flávia Souza Advocacia, ele é voltado exatamente para você que tem algum tipo de problema dentro da INSS. E eu digo problema na INSS desde o momento em que você engravidou e precisa se ausentar do trabalho e precisa receber esse seu salário maternidade, conseguir durante essa licença ficar com o seu filho sendo respaldada e recebendo o seu benefício de forma tranquila para cuidar dele. A gente cuida de você que está incapacitado para trabalhar por alguma questão de acidente de trabalho ou algum tipo de doença e que não consegue hoje ter capacidade de voltar, de retornar ao trabalho para cuidar da sua saúde. Nós cuidamos de você que sofreu algum acidente há muito tempo atrás e que ficou com alguma sequela permanente por conta desse acidente e que por conta desse acidente, dessa sequela, hoje você reduziu sua capacidade de trabalho, você não consegue mais trabalhar da forma como você trabalhava. A gente também consegue te ajudar com esse tipo de indenização do INSS. Além de outros demais benefícios, como aposentadoria, fazer um planejamento previdenciário, você empresário, empresária, que nunca recolheu o INSS ou que trabalhava muito tempo atrás de carteira assinada e agora é empresária, não sabe como recolher, qual o código recolher. Isso é muito importante. É muito importante hoje que a gente tenha uma segurança de saber se planejar para ter uma aposentadoria tranquila. Eu não digo de depender do INSS. Eu digo de ter o INSS como base sólida e segura da sua vida, né? Do momento que você vai mais curtir a sua vida, que é quando você vai se aposentar. Então, o nosso escritório serve para você que precisa de algum tipo de INSS. E nas minhas redes sociais eu também falo muito sobre
advogadas empresárias, advogadas que querem iniciar na área previdenciária. Eu também faço consultorias e ajudo vocês a trilhar esse caminho com segurança e tranquilidade. Meninas, muito obrigado, tá? Pela participação. Acho que vocês se conectaram um pouquinho, né? Sim. Você Total. conectar um pouquinho. Foi? Sim. Ah, que bom. Então, isso é bom, porque o Leste Conexão, apesar de ser focado em negócios, nós sabemos que pessoas fazem negócios com pessoas, Sim. tá? E, gente, não esqueçam, tá, de entrar em contato com elas também, vai estar no link. Eu queria aqui, até né? oferecer um presente para a audiência, né? Uhum. Pro Leste, né? E que é um e-book que eu criei para ajudar, né, no posicionamento. Já era uma construção que eu estava fazendo. Eu criei esse e-book para preparação do ensaio fotográfico, tá? Para a mulher pensar na imagem dela, no que ela vai escolher para fotografar, inclusive pensar muito, tirar alguns mitos em relação à beleza, o que é belo, o que não é, e ela poder se conectar com a audiência dela, tirar alguns. Porque, assim, é muito engraçado, gente. Toda cliente que vai fazer um ensaio profissional leva roupa preta. É verdade. E aí isso me incomodava. E eu tentava desconstruir, mas eu não posso ser uma pessoa agressiva, falar assim, não, querida, nem pensar. Então, nesse e-book, eu explico o significado emocional, simbólico e técnico de cada cor, o que ela provoca na imagem. E como a gente tem milissegundos para criar um efeito na pessoa que vai ver a sua imagem, a gente tem que ser assertivo. Então, eu criei esse e-book para essa ajuda, tá? Assim, uma forma de doar mesmo esse conhecimento que eu adquiri e já quebrar alguns paradigmas com relação a isso. Legal. Perfeito. Ok. Então, meninas, muito obrigado, tá? E, gente, não esqueçam de curtir todas as redes sociais e até a próxima.